Então, como a gente estava começando a conversar, né, Lídia, a gente estava te pedindo algumas dicas de como que a gente pode lidar com atendimentos com pessoas que representam esses grupos minorizados que você já ensinou para a gente aqui no bloco anterior. Então, como que eu lido com essas pessoas, né? Você estava falando com a gente, aí eu queria que você retomasse essa fala, dos exemplos mesmo, né? Por exemplo, vou atender uma pessoa trans, que cuidados que eu tenho que ter ao lidar com essa pessoa para fazê-la se sentir confortável, né? Ser empática nesse atendimento. Conta para a gente. O seguinte, como eu comentei, né, essas pessoas estão na sociedade. Uhum. Então, elas existem, elas convivem com a gente. E é tentar, ao máximo, naturalizar isso. Então, quando a gente vai comprar alguma coisa, vai ir atrás de algum tipo de serviço, a gente quer ser bem atendido, certo? É a mesma coisa com as outras pessoas. Se a gente está ali no ponto de atendimento, chega alguém, o que eu posso tentar fazer para ficar cada vez mais consciente a diferença do outro com as minhas diferenças, né, com as minhas características, faça uma leitura do cenário. Se é uma pessoa trans, se você está na dúvida como você deve chamar essa pessoa, que é o primeiro exemplo que a gente comentou, né? Pergunta o pronome dessa pessoa, ou como você gostaria de ser chamado, porque isso é uma forma respeitosa. A outra pessoa ela vai pensar, nossa, que bom, porque de uma maneira geral, a maioria dos atendimentos que essas pessoas vão buscar, seja em qualquer tipo de serviço, qualquer local, elas não têm esse costume de receber esse acolhimento. Então, se a gente, né, com a marca Sebrae, tá ali no atendimento e chega uma pessoa e a gente faz essa pergunta para ela, ela já vai entender que a gente está tendo um cuidado de Sim. acolher, de atendê-la da melhor forma. E isso não é desrespeitoso. Desrespeitoso é a gente chamá-la por um pronome que ela não se identifica. Que ela não, Porque tem a questão do nome social, né, do nome E retificado. até por causa dessa questão do nome social que a Lídia trouxe, Vivi, é importante a gente trazer aqui que a gente tem o nosso sistema de registro de atendimentos, que é usado tanto para quem é Sebrae quanto para quem é da rede, Sim. que é o Foco. Né? Isso. Inclusive, Gisele, lança seu anagrama aí que você criou aí no chat para todo mundo conhecer, viu? Gisele lá de Sacramento criou um anagrama super legal. E aí, no Foco, a gente tem que colocar os dados reais da pessoa, os dados que são registrados na Receita. O que não quer dizer que isso é desculpa para a gente destratar alguém. Então, assim, às vezes a pessoa, ela tá nesse processo de mudança de nome lá na Receita, né? Às vezes já fez até uma cirurgia, já é ou uma mulher que se apresenta como um homem, ou um homem, né, que já se apresenta visivelmente como mulher, mas o nome daquela pessoa na Receita ainda é o nome anterior. E aí, quando a gente vai pedir um nome para registro, às vezes pode criar alguma situação desconfortável nesse sentido. É importante a gente ressaltar que o nome que está ali tem que sempre ser o nome que está na Receita, mas, inclusive, nesse momento, é bom ter um cuidado de falar mais baixo com a pessoa, de não ficar falando isso num tom alto, o nome que a pessoa não reconhece mais, né? Algumas dessas pessoas até tratam como nome morto, algumas coisas nesse sentido. Então, não fica elevando e trazendo esse nome à tona, né? Anota ali, né? Se for o caso, nem pergunta, pede a pessoa para anotar, porque aí você só vai lançar no sistema e continua tratando essa pessoa pelo nome de tratamento, nome social que ela apresentou, Sim. né? Ou Lídia? Isso é retificado, né? importante. Que ela pode ter o nome social, ou ela pode ter o nome retificado, que é a troca dos documentos, né? Aham. Mas é importante a gente ter esse cuidado, sim. Um outro exemplo aqui que a gente pode pensar também são as pessoas com deficiência. Então, se chega uma pessoa ali que tem deficiência visual, por exemplo, né? Uma pessoa cega. Pergunta para a pessoa se ela precisa de apoio ou que ela seja guiada, né? Se ela deseja que você dê o braço para ela. Não precisa tocar nessa pessoa. Porque muitas pessoas cegas, elas já têm essa autonomia de conseguir ter a mobilidade. Então, não precisa a gente tocar. Até porque tocar no corpo de alguém é muito invasivo, né? Uma pessoa que você não conhece. A mesma coisa com a cadeira de rodas, né? Viu alguém com cadeira de rodas, não precisa ir lá pegar a cadeira de rodas da pessoa. Pergunta, olha, você quer ajuda? Tá tranquilo? Você consegue se locomover por aqui? Tá tudo certo? Entender se aquele espaço também vai dar para ou adaptar para uma pessoa que precisa de cadeira de rodas,
né? Ou se tem essa possibilidade, se já existe essa estrutura adaptada. Então é importante a gente pensar nisso também, nesse cuidado de tocar. Uma pessoa que é surda, por exemplo, ter sempre o cuidado de falar pausadamente, articular bem a boca, porque tem pessoas surdas que fazem a leitura labial. A minha mãe é deficiente auditiva e ela faz a leitura labial. Pois é. E agora que ela está ficando mais idosa, vai ficando mais difícil, né? Porque tem a questão da visão também. Que vai ficando prejudicada. Que vai ficando prejudicada. E a gente tem que ter paciência. Sim. Né? A gente tem. E tudo isso que você está falando, eu acho que passa por tudo que a gente já vem conversando com a rede, com o Sebrae, que a partir do momento que você se dispôs, né, ou está num local de atendimento ao público, você tem que levar com você o acolhimento, a educação, a cordialidade, a empatia, o respeito, Sim. independente das suas crenças. Exato. As suas crenças são suas e, como você disse, está tudo bem, né? Cada um tem a sua, ok, mas respeito, né, é fundamental. Você está atendendo uma pessoa, independente Sim. de que tipo é a pessoa, de que cor, de que tamanho, de se tem deficiência, não tem, enfim. É uma pessoa. E a gente tem que tratar gente como gente. Sim. Né? Eu acho que se a gente traz isso para o ambiente da gente, fica tudo mais fácil. Eu acho que até esse desassossego, ele, né, dá uma apaziguada, dá uma abaixada, porque você vai tratar a gente como gente. E no primeiro momento pode até ser um pouco difícil, né? Às vezes é um primeiro atendimento com aquele público que você antes não se deparou. Mas, gente, pode ter certeza, se você tentar ficar tranquilo, perguntar, falar para outra pessoa... Se colocar à disposição, né? Olha, sempre eu não perguntar sei. como que ela quer ser atendida, quais são os recursos que ela dispõe. Você trouxe a questão do público com deficiência. Eu acho importante a gente reforçar alguns recursos que a gente tem para atender, não só pelo lado do atendimento, mas o conteúdo que a gente pode disponibilizar para essas pessoas, né? Então, eu vou falar olhando para aquela câmera ali, para todo mundo guardar isso, hein? E aí vai ficar registrado para não falar que a gente não deu dica. Não tem desculpa. Exatamente. Então, assim, no Sebrae Play hoje, a gente tem ele muito adaptado para as pessoas com deficiência auditiva, né? Então, as pessoas surdas, tem muito material lá que está em Libras, porque tem a questão também, né, Lídia, das pessoas surdas, que tem algumas que são oralizadas, como a nossa colega aqui, a Maria Elisa, por exemplo, e tem aquelas que não são. Então, um texto, uma legenda não vai ajudá-las naquele momento. Então, já tem vários materiais, podem pesquisar, que tem a tradução em Libras. Então, tem um vídeo, mas tem alguém falando em Libras, né? Então, tem esses materiais adaptados. Para quem é deficiente visual, a gente tem audiobooks, audiolivros, a gente tem os vídeos também que dá para pessoas ouvir. Os PDFs que a gente tem lá, muitos deles têm um recurso específico, principalmente para quem a leitura de tela. Tem, para quem não tem esse recurso aí, né? A gente sabe que as realidades dos parceiros são bem diferentes também. Para quem tem o navegador Edge, né, da Microsoft, você abre um PDF nele, ele tem o recurso da leitura em voz alta. Então, vai lendo ali, né, para a pessoa. E tem um outro ponto que também é importante a gente lembrar, que para quem é uma pessoa com surdez, a gente tem lá na nossa Central Nacional de Relacionamento um núcleo específico para atender essa pessoa que sabe falar em Libras. Então, muita gente pergunta assim, mas como é que eu vou ligar, vou pedir ele para ligar no 0800 se ele não ouve? Então, tem um tratamento adequado lá para isso, mas de qualquer forma, também entra a questão que a Vivi trouxe aqui do nosso comportamento. Então, falando, peraí, liga no 0800 e fala assim, olha, eu estou com uma pessoa que ela é surda, tem como a gente fazer um atendimento com ela e com você? E talvez até a 3, porque a pessoa que está lá na CNR às vezes não tem tanta informação quanto você, mas então chama essa pessoa, você está ali junto no atendimento e vão trocando essa bola para poder, de fato, entregar a melhor solução para o desafio que aquela pessoa tem, né? E nada supera a boa vontade da gente querer se comunicar, né? Então, assim, hoje a gente tem, como eu falei, né? Por exemplo, uma pessoa não oralizada. Eu não tenho como escrever alguma coisa, mas tem alguns gestos que a pessoa vai fazendo. Se você parar, né? As expressões, Libra é muito de expressão, né? Então,
vai tentando, não cria aquele medo e acha assim, nossa, não vou conseguir atender, não tem como. E às vezes a gente acaba destratando a pessoa nesse atendimento por um medo e um receio que é nosso, né? Sim, e geralmente pessoas com deficiência, elas estão acostumadas a ter que se adaptar para serem atendidas. O que é muito ruim, né? Porque somos nós que precisamos sair do nosso lugar de conforto e adaptar ali o ambiente para que a gente consiga, o ambiente, né, a comunicação, o atendimento, para que a gente consiga receber todas as pessoas, porque é uma dignidade delas também de chegar no atendimento. A gente não fala de igualdade, Isso aí. então elas também têm esse direito. Pediram aqui, Lídia, a gente tem um canal direto, assim, super secreto. Pediram aqui pra gente fazer um overview do que a gente falou sobre o tratamento específico com pessoas trans, porque parece que teve um pequeno ruído ali na hora que a gente falou. Então, só retomando aqui, né, eu vou refalar a parte do sistema e a Lídia complementa. Em relação ao sistema, a gente tem que registrar o nome que é da pessoa que está registrado na Receita, lá no CPF. Mas, primeiro cuidado, não precisa ficar perguntando isso para a pessoa em voz alta. De repente, pode até usar o recurso, olha, só para registrar no sistema, você coloca aqui nesse papel qual que é o seu nome para registrar, mas você não vai chamá-la por esse nome, que eles denominam como nome morto, né, o nome de uma outra vida, vamos dizer assim, de nascimento. Trata pelo nome que ela se identificou. Então, se é Joana, né? Qual o nome que seja, você vai tratá-la pelo nome que ela se identifica, porque a identidade é dela, ela não é sua, né? Exato. Tem um pouco disso, né, Lídia? A gente acha muitas vezes que identificar alguém é o que a gente olha nela, e na verdade a identidade ela é própria, né? E não é o Joana, né? Exatamente. Se trocou para Joana, se a pessoa diz que, qual que é o seu pronome, né? Ele, ela, dele, dela, a pessoa vai falar. Sim. Mas se eu pergunto qual que é o seu pronome, ou como você gostaria de ser chamado, aí a pessoa ela vai te falar, eu sou a Joana. Então, chama até o final do atendimento de a Joana. Exatamente. Mesmo que ela te entregue um documento que esteja com um nome masculino, vamos dizer assim. E não é vergonha nenhuma, né, Lau? Voltando um pouquinho o que pediram, não é vergonha nenhuma a gente perguntar e a gente dar esse tratamento, porque a pessoa ela vai entender que você quer atendê-la da melhor forma. E é tão incomum as pessoas receberem esse tipo de pergunta, que quando recebem, elas têm um pouquinho de esperança, assim, nossa, poxa, cheguei aqui num lugar, né, tô lidando aqui com a marca Sebrae, eles estão preocupados em me atender da melhor forma. E não é sobre o que eu acho, se eu concordo, se eu discordo. Exatamente. Enfim, não é sobre isso. A gente deixa isso de lado e a gente trata as pessoas com respeito, como elas gostariam de ser tratadas. E quando a gente tiver o nosso atendimento em algum lugar, a gente vai querer a mesma coisa. Mesma forma. Com certeza. Com certeza. É isso. E a gente falou um pouquinho, né, do público trans, a gente falou do público trans aqui, gente, foi um exemplo que a gente usou, mas muitas dessas coisas que a gente comentou é aplicável ao público LGBT, que é a PN+, de uma forma geral, né? A gente falou um pouco das pessoas com deficiência, né? Com deficiência, passamos ali um pouquinho por cada um e recursos de atendimento que a gente pode oferecer para eles. Mas, por exemplo, Lídia, público 50+, né? Que dicas que você tem para dar para gente sobre atendimento a esse público, né? Alguma questão que é muito muito cara para eles e que talvez a gente não perceba no primeiro momento. O que a sua experiência já te contou assim sobre lidar com esse público? Olha lá, eu acho que do meu lado é mais difícil me colocar nesse lugar porque eu sempre tento ficar mais consciente. Mas ainda assim, qualquer público que a gente trouxer aqui, ele vai voltar muito para a questão do respeito e da empatia. Então, é uma pessoa 50+, a gente tem algumas coisas que são as microagressões, né? E tem expressões ali que são preconceituosas e tudo mais. Então, assim, tentar não infantilizar pessoas que são 50+, que acha que só porque aquela pessoa, não sei, tem 65 anos, precisa falar as coisas no diminutivo, né? Anota aqui nesse papelzinho para mim. O senhor trouxe o documento... documento não ficou bom, mas o papelzinho, né? Toma essa canetinha, sabe? Não precisa inferiorizar não, infantilizar aquela pessoa só porque você percebeu que ela é mais velha, né? Que ela ou é uma pessoa idosa ou é 50+.
ter esses cuidados. Assim. E você acha que esse mesmo cuidado que você trouxe, por exemplo, com as pessoas com deficiência visual, né? Cuidado ao tocar, ao tentar guiar. Eu acho que se aplica também, né, Lídia? Porque, assim, às vezes a gente tem aquela visão, por exemplo, uma pessoa com 80 anos, eu preciso ajudá-la. Não necessariamente, né? Tem pessoas que são muito autônomas. Sim. E a gente tem que entender isso também, né? Não assumir e sair agindo de uma forma meio atravancada, né, no processo. Exatamente. Então, assim, ter esse cuidado, fazer essa leitura. E acho que uma coisa legal, assim, para qualquer público estou na dúvida, eu não sei. Fala para a pessoa, olha, eu não sei como eu posso entender da melhor forma. Tem alguma coisa aqui que eu posso fazer? Para te ajudar? Para melhorar aqui o atendimento. Por exemplo, a gente não falou sobre isso, mas tem as neurodivergências, né? Que são ali os desvios não, mas os transtornos cognitivos, porque ele sai um pouco do padrão que é considerado do desenvolvimento cerebral de uma pessoa. E aí, quando a gente pensa em pessoas com autismo, TDAH, são pessoas neurodivergentes. Uhum. Então, aquela pessoa chegou num ambiente, está vendo que ela está desinquieta, que ela está incomodada, pergunta para a pessoa, olha, tem alguma coisa aqui que a gente pode ajustar, porque, né, às vezes pode estar incomodando, às vezes é um barulho ali da persiana batendo com o ventilador. E aquilo tira a pessoa do foco. Tá vendo como são os detalhes tão pequenos? Mas se você vê que a pessoa está incomodada, ou que você poderia fazer alguma coisa, mas não sabe o quê, e isso é importante, o não sei o quê, porque cada experiência vai ser diferente para cada pessoa. Então, eu não sei da vida daquela pessoa, não sei como ela se sente melhor ali naquele ambiente. Mas eu posso perguntar para ela, tem algo que a gente pode fazer aqui para te deixar mais confortável? Eu estou percebendo uma agitação. Isso que você falou é muito, muito bacana, porque, de novo, né, a gente sempre falou com as pessoas isso. Escuta ativa. Exato. E a gente escuta não só com os ouvidos. A gente escuta. Faz a leitura visão, corporal. Que é a leitura do ambiente, a leitura corporal, o que eu estou ouvindo. Que eu estou sentindo também vindo da outra pessoa. Tudo faz parte, né? E a gente, quando está no atendimento, né, que é o nosso foco aqui, a gente tem que estar de corpo e alma aqui para a gente conseguir perceber isso tudo. Humanizar as pessoas, humanizar né? o atendimento, é isso. E aí, como a Lídia falou, né, a gente falou um pouquinho desses públicos e a Lídia já trouxe uma fala ali, expressões preconceituosas que a gente usa, né, Vivi? Eu acho que está na hora da gente chamar o nosso terceiro bloco para a gente poder falar desses cuidados, né, que a gente tem que ter. Mas antes, eu fiquei sabendo aqui pelo nosso 007 dos bastidores que a gente está tendo pouca pergunta. Eu tô pensando aqui, Lídia, você tá falando, e eu tô pensando aqui assim, nossa, será que às vezes alguém tem vergonha do que tá pensando em perguntar, mas não sei? Às vezes alguém vai comentar alguma coisa e tal. Então, pessoal, a gente vai fazer uma promessa aqui. Normalmente, a gente traz as perguntas com o nome de quem perguntou, de onde que é, para valorizar a participação de vocês também. Mas hoje a gente abre uma exceção. Até para respeitar, inclusive em relação ao LGPD, os dados sensíveis aí de quem está perguntando. As meninas, elas vão anotar as perguntas e passar para a gente sem falar quem perguntou. Então, não vai ficar gravado, não é nosso foco aqui, não é nosso foco, saber quem está perguntando o quê. Então, abram um coração, sejam sinceros e sinceras mesmo, tenham um nível de sinceridade lá no alto, aproveita, beba café junto com a sinceridade e pergunta, porque não tem pergunta boba ou pergunta que não deve ser respondida. Pelo contrário, toda dúvida ela é bem-vinda, porque pode ser dúvida, inclusive, de outras pessoas e a gente não sabe. Então, nosso combinado é hoje, nome e terra de quem perguntou cai por terra, porque a gente vai ter perguntas anônimas daqui para frente. Depois o nosso chat é deletado, senão vai ficar gravado. Então, a gente só grava as perguntas que vão ser enviadas. Bora então, meu amigo, chamar o nosso terceiro bloco para a gente falar das expressões preconceituosas. Como que é, Vivi? Aponta para lá e faz? Roda a vinheta.